Há uma palavra no Novo Testamento que mudou o curso da história. Uma palavra que Jesus proclamou como a primeira exigência para entrar no reino de Deus. Uma palavra que João Batista gritou no deserto. Uma palavra que Pedro pregou no dia de Pentecostes, quando 3.000 almas foram salvas. E essa palavra é arrependimento. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não entende o que essa palavra realmente significa. Para muitos, arrependimento é sinônimo de remorso. É sentir-se mal pelo que fez. É chorar, lamentar, prometer que vai mudar. E sim, tudo isso pode fazer parte do arrependimento. Mas o arrependimento bíblico é algo muito mais radical, muito mais profundo, muito mais transformador do que apenas emoção. Então, o que é arrependimento? Por que Jesus fez disso a primeira palavra da sua mensagem? Por que não começou com amor, ou fé, ou salvação? Por que arrependimento? E o que isso tem a ver com você hoje? Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas Escrituras e descobrir uma verdade que pode mudar sua vida para sempre. Vamos voltar ao começo. Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus acabou de sair do deserto, depois de 40 dias jejuando e sendo tentado pelo diabo. Ele volta para a Galileia. E a primeira palavra que sai da sua boca é esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não foi, sintam-se bem. Não foi, sejam religiosos. Não foi, façam boas obras. Foi, arrependei-vos. A palavra grega usada aqui é metanoia. Meta significa mudança. Noia vem de nous, que significa mente. Então metanoia literalmente significa mudança de mente. Mas não é apenas mudar de opinião sobre alguma coisa trivial. É uma transformação radical do modo como você pensa, do modo como você vê o mundo, do modo como você vê a si mesmo, do modo como você vê Deus. Arrependimento é virar na direção oposta. Você estava caminhando numa direção. Você estava seguindo seus próprios caminhos, vivendo sob seu próprio governo, fazendo o que parecia certo aos seus próprios olhos. Então você ouve a voz de Deus. Você vê a luz do Evangelho. Você entende quem Jesus realmente é. E naquele momento, algo acontece. Você para. Você se volta. Você muda de direção completamente. É por isso que João Batista, o precursor de Jesus, pregava um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. As pessoas vinham do deserto da Judeia, confessavam seus pecados e eram batizadas no Rio Jordão. Mas João não estava apenas fazendo um ritual religioso. Ele estava convocando Israel a uma mudança radical. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. O machado já está posto à raiz das árvores. Produzi frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Que isso significa? Significa que o arrependimento verdadeiro não é apenas uma experiência emocional, momentânea. É uma mudança que produz resultados visíveis. É uma transformação que afeta seu comportamento, suas escolhas, seus relacionamentos, seu estilo de vida. Você não pode dizer que se arrependeu e continuar vivendo exatamente da mesma forma. Se não há fruto, não houve raiz. Jesus deixou isso muito claro. Em Lucas capítulo 13, ele conta sobre um grupo de galileus que Pilatos tinha massacrado. As pessoas vieram perguntar a Jesus sobre isso, como se aqueles galileus fossem piores pecadores do que os outros. E Jesus respondeu algo chocante. Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Você percebe a urgência aqui? Se não vos arrependerdes, perecereis. Não é uma sugestão, não é uma opção entre outras. É uma necessidade absoluta. Sem arrependimento, não há entrada no reino. Sem arrependimento, não há salvação. Sem arrependimento, você permanece em seus pecados e caminha para a destruição. Mas por que o arrependimento é tão essencial? Porque o pecado não é apenas uma questão de atos errados. É uma questão de rebelião contra Deus. É uma questão de governo. Quando Adão pecou no Éden, ele não apenas quebrou uma regra. Ele rejeitou o governo de Deus sobre sua vida. Ele decidiu ser autônomo, ser sua própria lei, ser seu próprio Deus. E todos nós herdamos essa natureza rebelde. Paulo diz em Romanos que não há justo nem nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Não apenas morte física, mas morte espiritual. Separação eterna de Deus. Isso é o que você e eu merecemos. Não porque Deus é cruel, mas porque Deus é justo. O pecado tem consequências. A rebelião tem um preço. Mas aqui está a boa notícia.
Deus não deixou você nessa condição. Ele enviou seu Filho. Jesus Cristo veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a porta de entrada para essa salvação é o arrependimento. Arrependei-vos e cride no Evangelho. As duas coisas andam juntas. Você se arrepende do seu pecado e você crê em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. E quando você faz isso, algo milagroso acontece. Deus te perdoa. Ele cancela sua dívida. Ele te declara justo. Não porque você é justo, mas porque Jesus pagou sua dívida na cruz. Ele levou os seus pecados. Ele morreu sua morte. Ele satisfez a justiça de Deus em seu lugar. E agora, pela fé nele, você é reconciliado com Deus. Você passa da morte para a vida. Você sai do reino das trevas e entra no reino da luz. Se essa mensagem está tocando seu coração, se você sente que o Espírito Santo está falando com você agora, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda o YouTube a levar essa verdade para mais pessoas que precisam ouvir. E se inscreva no canal Sabedoria e Prosperidade, porque vamos continuar explorando as verdades fundamentais do reino de Deus. Agora eu quero que você veja alguns exemplos de arrependimento nas Escrituras, porque a melhor forma de entender o que é o arrependimento verdadeiro é ver como ele aconteceu na vida de pessoas reais. E a Bíblia não esconde nada. Ela nos mostra tanto o arrependimento verdadeiro quanto o falso. Vamos começar com Judas Iscariotes. Depois que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, ele teve remorso. Mateus capítulo 27 nos diz que quando Judas viu que Jesus tinha sido condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E então ele saiu e se enforcou. Judas sentiu remorso. Ele confessou seu pecado. Ele até devolveu o dinheiro. Mas isso não foi arrependimento verdadeiro. Por quê? Porque ele não se voltou para Deus. Ele não buscou misericórdia. Ele não creu que poderia ser perdoado. Seu remorso o levou ao desespero. E o desespero o levou à morte. Remorso sozinho não é arrependimento. Paulo explica isso perfeitamente em 2 Coríntios capítulo 7. Ele diz: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Você vê a diferença? Há uma tristeza que vem de Deus e leva ao arrependimento e à vida, e há uma tristeza do mundo que leva apenas ao remorso e à morte. Agora compare Judas com Pedro. Pedro também traiu Jesus. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro negou, com reclotras vezes, e quando o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de Jesus, e ele saiu e chorou amargamente. Pedro também sentiu tristeza profunda, mas a tristeza de Pedro era segundo Deus. Ela o levou de volta para Jesus. Ela o levou ao arrependimento verdadeiro. E o que Jesus fez? Ele restaurou Pedro. Depois da ressurreição, Jesus apareceu a Pedro e perguntou 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? E 3 vezes, Pedro respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Jesus estava dando a Pedro a oportunidade de reverter suas 3 negações, com 3 afirmações de amor. E então Jesus o comissionou: apacenta as minhas ovelhas. Pedro se tornou um dos pilares da igreja primitiva, porque ele experimentou o arrependimento verdadeiro. Ou olhe para o rei Davi. Davi cometeu adultério com Batseba e mandou matar seu marido Urias. Pecados horríveis. Mas quando o profeta Natã confrontou Davi, ele não fez desculpas. Ele não tentou justificar suas ações. Ele não culpou ninguém. Ele simplesmente disse: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o teu pecado. E Davi escreveu o Salmo 51, que é um dos textos mais profundos sobre arrependimento em toda a Escritura. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Esse é o clamor do arrependimento verdadeiro. Não e apenas: me desculpa pelo que eu fiz. Transforma-me, muda-me, cria em mim algo novo, porque eu não posso mudar a mim mesmo. Eu preciso que tu me transformes de dentro para fora. Ou pense na mulher que Jesus encontrou em João capítulo 8. Os fariseus a trouxeram. Pegaram ela em adultério e queriam apedrejá-la. Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E um por um, eles foram embora. E Jesus perguntou à mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu:
Ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno. Vai, e não peques mais. Vai, e não peques mais. Esse é o resultado do arrependimento verdadeiro. Não é apenas perdão do passado, é transformação para o futuro. É uma nova direção, é uma nova vida. Jesus não minimizou o pecado dela, mas ele também não a condenou. Ele a perdoou e a chamou para uma vida diferente. Agora, pense no filho pródigo. Ele pegou sua herança, foi para um país distante, gastou tudo em vida dissoluta e acabou alimentando porcos. Mas então, Lucas capítulo 15 diz, caindo em si. Essa é a chave, é o Caio MC. Ele teve um momento de clareza. E ele disse: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele foi. Ele voltou. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e teve compaixão. Correu ao seu encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho começou a dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai nem deixou ele terminar. Ele disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Essa é a imagem perfeita do arrependimento e do perdão de Deus. Você estava morto, mas agora está vivo. Você estava perdido, mas agora foi achado. E Deus não apenas te perdoa, Ele te restaura completamente. Ele te veste com as melhores roupas. Ele põe um anel de autoridade na sua mão. Ele te recebe como filho, não como servo. Mas lembre-se, nessa história há outro filho. O filho mais velho que nunca saiu de casa. Ele ficou furioso quando viu a festa para o irmão pródigo. Ele disse ao pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. E esse teu filho que desperdiçou teus bens, quando voltou, mataste-lhe o bezerro cevado. O filho mais velho representa os fariseus ou os religiosos, os que acham que não precisam de arrependimento porque nunca fizeram nada de muito errado. Mas Jesus está mostrando que eles também precisam de arrependimento. Seu orgulho espiritual, sua autojustiça, sua dureza de coração, tudo isso é pecado. E talvez seja o pecado mais perigoso de todos, porque impede você de ver sua necessidade de um Salvador. Então chegamos à pergunta prática: como você se arrepende? O que você precisa fazer? Deixe-me te dar passos claros, baseados nas Escrituras. Primeiro, você precisa reconhecer seu pecado. Não apenas admitir que você fez algo errado, mas reconhecer que você ofendeu um Deus santo. O pecado não é apenas uma falha moral, é uma ofensa contra o caráter de Deus. É rebelião contra seu governo. E enquanto você não vir a gravidade disso, você não vai se arrepender de verdade. Davi entendeu isso. Ele disse no Salmo 51, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Sim, Davi tinha pecado contra Batseba, tinha pecado contra Urias, tinha pecado contra sua família e seu reino, mas no fundo, todo pecado é contra Deus. Porque é Deus quem estabelece o que é certo e errado. É Deus cuja glória foi desonrada. É Deus cujo coração foi ferido. Segundo, você precisa sentir tristeza genuína pelo seu pecado. Não apenas por causa das consequências, mas porque você entende que ofendeu aquele que te ama. Paulo diz que a tristeza segundo Deus opera arrependimento. Há uma diferença entre lamentar que você foi pego e lamentar que você pecou. Há uma diferença entre estar triste pelas consequências e estar triste por ter desobedecido a Deus. Terceiro, você precisa confessar seu pecado a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão não é apenas admitir que você fez algo errado, é concordar com Deus sobre o seu pecado. É chamar o pecado pelo nome que Deus chama. Mentira é mentira, não é exagero. Adultério é adultério, não é deslize. Idolatria é idolatria, não é preferência pessoal. Quarto, você precisa pedir perdão. E aqui está a maravilha do Evangelho. Você não precisa implorar, você não precisa negociar, você não precisa fazer penitência. Você simplesmente precisa pedir, baseado na obra de Jesus Cristo na cruz. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
não de alguns pecados. Tudo o pecado. Não importa o que você fez. Não é grande demais para o sangue de Jesus. Quinto, você precisa abandonar seu pecado. Arrependimento sem mudança não é arrependimento. É apenas remorso religioso. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessa e deixa. As duas coisas juntas. Você não pode continuar no pecado e clamar pela graça de Deus. Paulo pergunta em Romanos 6: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Do modo nele. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E sexto, você precisa se voltar para Deus. Essa é a parte positiva do arrependimento. Não é apenas se afastar do pecado, é se voltar para Deus. É começar a caminhar na direção oposta. É colocar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. É entregar o governo do seu coração para Ele. É dizer: não a minha vontade, mas a tua, seja feita. E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo entra em você. Você nasce de novo. Você se torna uma nova criatura. As coisas antigas passam. Tudo se faz novo. Você recebe uma nova natureza, novos desejos, novo poder. Você não está mais sozinho tentando ser bom. Você tem o próprio Deus vivendo em você, capacitando você, transformando você de glória em glória. Isso não significa que você se torna perfeito da noite para o dia. Ainda há lutas, ainda há tentações, ainda há momentos em que você vai cair. Mas agora há uma diferença. Quando você peca, você não fica confortável. Você sente convicção. O Espírito Santo te incomoda. E você volta para Deus. Você confessa. Você se arrepende novamente. Porque o arrependimento não é apenas uma coisa que acontece uma vez. É um estilo de vida. Martinho Lutero disse que quando Jesus disse arrependei-vos, ele quis dizer que toda a vida do crente deve ser arrependimento. Não porque você perde a salvação toda vez que peca, mas porque você está constantemente sendo transformado, constantemente sendo santificado, constantemente crescendo na semelhança de Cristo. E aqui está a promessa maravilhosa. Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Tempos de refrigério, renovação, restauração, alegria, paz, vida abundante. Tudo isso vem através do arrependimento. Então eu te pergunto hoje, você já se arrependeu de verdade? Não estou perguntando se você é religioso. Não estou perguntando se você vai à igreja. Não estou perguntando se você fez uma oração um dia. Estou perguntando: você já teve esse momento de quebrantamento diante de Deus onde você reconheceu seu pecado, pediu perdão e se voltou completamente para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se não, hoje é o dia. Agora é a hora. A Bíblia diz: eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. Você não sabe se terá amanhã. Você não sabe quantas vezes mais o Espírito Santo vai bater na porta do seu coração. Então, responda hoje. Ore comigo agora. Não precisa ser em voz alta. Deus ouve o clamor do seu coração. Pai Celestial, eu reconheço que sou pecador. Eu ofendi a Ti com meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações. Eu estava vivendo do meu próprio jeito, sob o meu próprio governo. Mas hoje eu me arrependo. Eu me volto para Ti. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Eu o recebo agora como meu Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados. Transforma meu coração. Enche-me com Teu Espírito Santo e me ajuda a viver para a Tua glória todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, você acabou de entrar no reino de Deus. Você passou da morte para a vida. Você agora é filho de Deus. E eu quero te encorajar a fazer 3 coisas. Primeiro, conte para alguém. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Conte para um amigo cristão, para seu pastor, para alguém que pode te ajudar a crescer. Segundo, comece a ler a Bíblia. Comece com o Evangelho de João. A palavra de Deus vai te alimentar, te fortalecer, te ensinar como viver essa nova vida. E terceiro, encontre uma igreja local onde Jesus é pregado, onde a Bíblia é honrada, onde você pode crescer em comunhão com outros crentes. Você não foi chamado para viver a vida cristã sozinho. Você precisa do corpo de Cristo. Se esta mensagem tocou você,
Deixe seu comentário dizendo: "Eu me arrependi e criei". E se inscreva no canal porque vamos continuar explorando as verdades do reino de Deus que vão transformar sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.